Olá pessoal, estamos aqui mais um mês para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo da Exalc de fevereiro de 2023. E vejam só, estamos num dia de chuva para gravar e contar o histórico de um mês muito chuvoso que foi janeiro de 2023. Aqui em Piracicaba é o quarto janeiro mais chuvoso de toda a série histórica iniciada em 1917. E isso conta um pouco da história de como é que foi o mês em todo o Brasil. Reparem aqui nos nossos mapas, no mapa da esquerda, como é que foi a chuva, ok? E observem que praticamente todo Minas Gerais, norte de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e toda a região norte foram marcados por volumes bastante expressivos de chuva, passando dos 400 milímetros. No mapa da direita, vocês podem observar a anomalia de precipitação, ou seja, o desvio em relação à média. E reparem que na tonalidade azul a gente tem os locais onde choveu acima da média, mas a gente lembra, a média de janeiro é bastante alta. E nas localidades em vermelho e laranja, onde choveu abaixo da média. Okay? Onde é que ficou marcado? Especialmente Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina e do Paraná, e o noroeste do Mato Grosso, e uma região importante ali do Pará. O resto do Brasil foi marcado por chuva acima da média, caracterizando essa condição de bastante umidade que a gente vinha mencionando no início desse vídeo. Pelo segundo mês seguido, a umidade do solo continua bastante elevada. Reparem nos nossos mapas como é que estava em dezembro e como é que a gente terminou janeiro de 2023. Percebam, o tom azul é o que marca a maior parte do Brasil, explicando essa condição de bastante umidade e essa condição muito favorável para o desenvolvimento das culturas, das pastagens, dos canaviais e todas as espécies perenes que a gente tem nessas regiões com essa tonalidade em azul, ok? A gente vem aí para uma safra, pessoal, bastante promissora por conta dessa chuva. Mas relembrando, algumas regiões, infelizmente, e o Rio Grande do Sul pelo terceiro ano seguido, numa condição de falta de umidade do solo. Para a primeira quinzena, reparem aqui nesse mapa como é que está previsto. E a condição é de mais ou menos estabilidade em relação ao que a gente teve em janeiro. Ou seja, chuvas bastante volumosas em toda essa região azulada, da parte central e região norte do Brasil, e chuva continuando abaixo da média nessa primeira quinzena para o extremo sul e para o interior do Nordeste. O restante de fevereiro, reparem aqui na nossa típica previsão mensal, percebam que a segunda quinzena de janeiro deve ter uma redução no volume de chuvas, o que deve favorecer a colheita da soja na região central do Brasil e a semeadura do milho safrinha, porque essas culturas foram relativamente atrasadas por conta do excesso de chuva nessas regiões. Reparem que os dois modelos, eles de certa forma convergem entre si, mostrando aí no mapa da esquerda esse tom amarelado, que significa chuva abaixo da média, e no mapa da direita esse tom alaranjado na região central ali da Bahia, oeste da Bahia, Minas Gerais e uma parte de Goiás, mostrando também chuva abaixo da média. Na região em verde do mapa da direita, a gente vê chuvas acima da média, indicando que o norte do país deve continuar com chuvas bastante expressivas no mês de fevereiro. Para o mês de março, reparem aqui dos nossos mapas, tanto do IMET como da NOAA, a gente tem uma condição de chuva ainda abaixo da média no sul do país e uma condição já melhor para o interior, para a região central, para o sudeste, centro-oeste e toda a parte norte, indicando ali chuvas acima da média. Isso caracteriza o fechamento de um verão muito bom para nós. A gente lembra, nós começamos outubro com bastante chuva, novembro a gente teve uma seca, especialmente no centro-sul, que reduziu muito o volume de chuva e segurou o desenvolvimento dos canaviais, das lavouras de soja em condição inicial de crescimento e das pastagens, mas aí a gente entrou dezembro, janeiro, a primeira quinzena de fevereiro, como a gente viu na previsão, e talvez o mês de março também com chuva bastante interessante, indicando que a gente vai aí para uma safra bastante confortável sob o ponto de vista climático. A condição para o mês de abril é de uma certa reversão, com indicações de chuva abaixo da média, sob o ponto de vista aqui do mapa do IMET, para toda a região central do Brasil e também para o sul, ok? Enquanto que a NOAA indica apenas chuva abaixo da média do Paraná para baixo. Okay? Então a gente tem uma certa incerteza para o mês de abril, fica difícil a gente concluir qual dos modelos é que vai ser o mais assertivo, mas a gente pode assegurar pelo menos a região norte com bastante chuva, a região nordeste com chuva acima da média, já que os dois modelos estão indicando, e quando eles convergem, a gente lembra, isso aumenta a probabilidade de acerto, ok?
Essas condições, pessoal, elas refletem, de certa forma, uma condição de transição da laninha para a neutralidade. Nós estamos há mais de um ano fazendo esse vídeo e se vocês resgatarem o nosso histórico, vocês vão ver que a gente só falou de laninha até agora. Okay? E agora as coisas começam a mudar. Reparem aqui no nosso slide como que essa tendência, essa linha preta, ela sai ali do -1 mais ou menos e começa a subir. Isso significa a anomalia de temperatura do Oceano Pacífico. E conforme ela vai subindo, está indicando que a temperatura do Pacífico está subindo. E essa temperatura do Pacífico impacta o clima aqui no nosso país, especialmente na região sul e no norte do país. E elas explicam essa condição de seca que há quase 3 anos o Rio Grande do Sul vem atravessando, okay? E esse ano, mais uma vez, os nossos produtores sofrem muito com a condição climática, especialmente na metade sul, e a condição de excesso de chuva, ou de chuva bastante interessante, na região norte e nordeste do país. Okay? Essa condição deve acabar. A gente está saindo da laninha e indo para a neutralidade. E essa neutralidade também deve durar pouco. Reparem aqui nesse gráfico que as barras vermelhas, que significam o El Niño, elas começam a surgir a partir de maio. E o que esse modelo está projetando? A tendência de aquecimento das águas do Oceano Pacífico configurando uma condição de El Niño, o que é exatamente o inverso do que eu acabei de mencionar, aumentando a tendência de aumento da chuva no sul do país e de seca na região norte e nordeste. A região central do Brasil, tanto o sudeste como o centro-oeste, são regiões de transição. Não é simples fazer a previsão, não dá para cravar o que vai acontecer. Alguns anos a gente tem seca, alguns anos a gente tem uma condição mais chuvosa. Com isso, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo do mês de fevereiro, contando com vocês para continuar acompanhando as notícias da Exalc aqui e do Sistema Tempo Campo a respeito dos impactos do clima na agricultura. Mandem seus comentários, a gente está à disposição para atender qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande abraço e até o mês que vem. Tchau, tchau.